Bom dia, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre Darwin hoje, né? Nós já havíamos começado a falar um pouquinho sobre ele, né, e todo os estudos ali que envolveram, né, a teoria da evolução, né? Então hoje a gente vai contextualizar um pouquinho mais, tá? E vamos também lançar aí uma pesquisinha, uma pergunta, né, intrigante aí só para a gente descobrir algumas coisinhas, tá? Então, como foi falado aí na aula anterior, né, a gente tem inúmeras propostas, né, evolucionistas ao longo do tempo, né? Então foram vários influenciadores aí na formação dessa teoria, né? Então Darwin, né, foi um pesquisador aí, né, além do seu tempo também, mas foi influenciado por outras pessoas, né? Então a gente tem que levar em conta também a época que ele viveu e tudo mais, né? Então, como que começou tudo isso, né? Então, um pouquinho aí dessa biografia dele, que é importante a gente saber, né? Mesmo que a gente seja criacionista, né? Conteste e argumente bastante sobre o pensamento evolucionista, né? A gente tem que saber os dois lados aí para ficar bem satisfeito, né, em relação aí às explicações. Então, quando você fala de Darwin, né, era um jovem lá estudioso da natureza e ele viajou, né, o mundo, né, partiu lá da Inglaterra, ele era daquelas áreas, né, daquela região, e ele viajou, até passou aqui pelo Brasil, né, no Rio de Janeiro, na Bahia, né, então ele passou fazendo coletas e observando tanto a parte da flora e da fauna. Né? Então, isso daí foi importante para ele porque ele começou a o quê? Fazer comparações. Então, lembrar que o pessoal lá do século tanto 18, né, 19, eram pesquisadores dessa área da biologia muito descritivos, tá? Então, comparativos entre as coisas. Então, quando você fala em pesquisa aplicada, como a gente vê hoje, estudando gene, né, estudando célula, o que cada organela tem de função, não, por exemplo, né, não tinha esse entendimento. Né? Então, quando a gente fala de uma síntese de proteína, né, como o DNA é formado, quem manda em todo o nosso organismo, não se tinha essa ideia. Tá? Então, por exemplo, lá reações químicas, né? Quando a gente estuda bioquímica, né? Que é a junção aí das duas áreas muito específicas, né? Para a vida, né? Para o contexto vida, a gente naquela época não tinha nada disso, né? Então nós hoje em dia tá tudo lá na nossa apostila, a gente tem uma noção de especificidade de cada coisa muito grande. Então a biologia tem vários ramos. Né? Claro, se tinha uma noção, mas muitas, por exemplo, palavras não eram atribuídas, não eram conhecidas, melhor dizendo, como a gente conhece hoje. Né? Então, Darwin, ele estudou especificamente, tá, pessoal, a questão das populações de animais, então como é esse comportamento, né? Então a questão do mais apto sobrevivendo ao meio ambiente, né? Então a gente tem que levar em conta muito, né, da questão que a gente falou lá da época lá do estava contemporâneo a essa época, lembra do Francisco Redi, né, da questão lá das bactérias, das putrefações, né, do ciclo dos insetos, né? Então, todos ali estavam tendo uma noção, deram uma noção, né, melhor dizendo, para Darwin. Então, quando a gente fala lá da lei do uso e desuso, né, eles não levaram em conta aquela questão gamética, lembra lá? Eles atribuíram a passagem e a descendência sem pensar como era feito isso, né? Então, aquela questão do gameta masculino e feminino, né, para perpetuar essa espécie, então a mudança
de estrutura e comportamental ali do material biológico tem que ser a nível de espermatozoide e óvulo, né? Então, se eu tenho uma mudança, sei lá, superficial, né? Não vamos dizer, sei lá, começo a ter um câncer, sei lá, na pele, por exemplo, porque eu não tô me cuidando, não tô passando protetor solar, enfim, né? Isso daí, claro, eu tenho que ter essa certeza também, né? Se não tá fixado, vamos dizer assim, nos meus óvulos ou no espermatozoide, né, dos homens, isso não passa para frente, né? Pode ser uma agressão do meio ao organismo. Então, a questão aí do mais apto, né? A gente tem que ver em que situações esse mais apto, né? Se a gente for ver o ser humano, né? A gente vai ter aí situações que ele pode até se adequar aí, mas a gente tem influência do meio sobre essa questão do mais apto, né? A gente tem influência, sei lá, de tomar remédio, de ir ao médico, né? Então aqui, vamos dizer assim, a modernidade, ela deu um olhar diferenciado para tudo isso, né? Quando a gente fala do neodarwinismo, né? Que é a teoria da síntese que fala, moderna, né? No Enem cai muito neodarwinismo, tá? Pelo menos as últimas vezes caiu mais o neodarwinismo. Então, quando a gente fala da teoria da síntese moderna, está falando sobre o neodarwinismo. Então, o neodarwinismo, pessoal, leva em conta novas áreas aí da biologia que Darwin não utilizou, tá? Eu tô falando não tão especificamente por cada pesquisa que ele fez, porque foram várias áreas, né? Mas o neodarwinismo hoje em dia, ele leva em conta, claro, toda a pesquisa de Darwin, mas a questão também da área de ecologia, genética e bioquímica. Queridos, mas como a gente já comentou, a gente estudou ano passado muita coisa aí dos elos perdidos, da questão aí do evolucionismo, né, como um todo, né? Então a gente tem lá o período cambriano e pré-cambriano, né, que existiam no pré-cambriano seres unicelulares, que depois ali para o cambriano já existiam seres complexos como os artrópodes, lá os trilobitas. Então isso é um elo perdido, tá? Então dentro do evolucionismo, quando a gente se fala, vamos dizer assim, de um ponto de vista macroscópico, ele até pode se comportar legal, mas do ponto de vista lá dos detalhes finos, específicos, né, moleculares, aí é uma grande dificuldade de se explicar, tá? Então a gente tem que tomar sempre conta isso. Mas para vocês, né, quando vão fazer lá a questão do Enem, do vestibular, a gente vai fazer questões juntos também desse módulo, tá? Como o anterior, para a gente ir treinando e discutindo, tá? Então quando a gente fala disso, a gente tem questões ali específicas de interpretação, tá? Porque às vezes a gente pode chegar com aquela ideia, né, já preconcebida na nossa cabeça e às vezes não é isso que está pedindo ali, né? Não é a nossa opinião, não é a nossa ideia. Tá claro que a gente em sala, né, em sala longe, a gente conversa, discute, coloca outros pontos de vista, né? Igual na última aula a gente fez, né? Saíram perguntas bem legais. E sintam à vontade aí pra gente conversar sobre isso, tirar dúvidas, né? Até quanto dá. Hoje só deu uma travada ali, gente, eu tentei 3 aparelhos diferentes, não sei o que aconteceu. Tá, mas eu vou resolver isso, fazer teste antes, quinta-feira vai estar 10. E daí a gente tem que pensar, né? O que é? Né? É só uma teorização sobre os assuntos. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Quando a gente fala de pesquisas, hoje em dia a gente tem uma gama de ferramentas que vão possibilitar a pesquisa investigativa, né? Então, Darwin não tinha isso na época, né? Quando a gente fala em pesquisa investigativa, a gente está falando ali como é que se comporta as estruturas moleculares, né? Então, isso é muito importante para a gente responder ali várias situações. O que me preocupa em relação ao evolucionismo ali
é a contextualização dentro de um exemplo ou dentro de outra matéria de biologia. Tá? Por exemplo, lá pode-se falar do evolucionismo, por exemplo, lá dentro de bactérias, vírus, né, conforme, vamos dizer, utilizar antibióticos, né, resistência e tudo mais. Então aí depende, pessoal, do que a problemática está lhe falando, tá? Não é esse evolucionismo, vamos dizer assim, existe ou não existe, né? Então, vamos dizer assim, são as condições que estão dadas a cada experimento, vocês estão me entendendo? Tá? Então, por exemplo, lá, se eu tenho um comportamento bacteriano agressivo, vou tomar antibiótico, né? Mata a bactéria, certo? Mas dentro do leque de, vamos dizer assim, de qualidade desse medicamento, a gente sempre vai ter o quê? 100% de chance de morte dessas bactérias? Não, né? Lembra lá que ela tem aquela estrutura lá, o plasmídio, né? Que também é material genético, que se torna resistente muitas vezes, por exemplo, se a gente não tomar certo esse medicamento. Então depende muito de toda a contextualização ali que é dada. Tá? Dentro desse mundo aí evolucionista, a gente tem as pesquisas, né, que a gente veio antes lá, essa é a perguntinha, né, que até coloquei para vocês lá pelo Zoom, né, quem que precedeu aí toda essa experimentação ou essa viagem de Darwin aí, né, que ele comparou, que ele agregou bastante material aí para estudo, né, quem foram os pesquisadores que vieram antes, tá? Então vamos tentar procurar, na apostila de vocês tem alguma coisa, tá? Mas quem precedeu ele? Quem foram as influências de Darwin e por quê? Tá bom? Talvez a gente caia também num contexto cultural da época, tá? Que pode envolver a igreja, pode envolver o marxismo, tá? Porque ele cresceu junto com o evolucionismo, lá com Darwin, né? Eram, vamos dizer assim, amigos, tá? Então a gente vai ter uma influência, pessoal, não só, vamos dizer assim, da pesquisa aplicada, mas também de todo um contexto histórico. Então é bom saber isso daí, porque, claro, vocês já estudaram o marxismo com a prof de sociologia, né? Talvez até a história, mas não sei se os outros profs falaram da questão do evolucionismo aí junto. Uma vez eu conversei já com a Noemi, perguntando para ela, né, porque ela que manja dessa história especificamente, mas a questão do evolucionismo aí junto, né, ela falou para mim que eles tiveram uma ascensão aí ao mesmo tempo, tá? Então um influenciou o outro. Então, na verdade, na história ali temporal, né, de pesquisa, do crescimento acadêmico, literalmente, a gente vai ter influência de fora também dentro da pesquisa científica, né? Pessoal até então não se dava muita importância para isso, né? Mas como o ser humano precisa sobreviver, né? Então ele tem que estudar o meio ambiente de algum jeito, né? E assim vai até hoje, né? Hoje a gente tem bastante técnica, vamos dizer assim, aplicada, de metodológica, laboratorial, que é decorrente do que veio antes da gente, né? Então isso é importantíssimo. Então quando nós falamos hoje em dia da influência do evolucionismo, queridos, na pesquisa aplicada lá, que o cara tá no laboratório e tal, ela vamos dizer assim, diluída. Não é uma coisa que se levante a bandeira, né? Mesmo na graduação, quando eu estava na universidade, né, que a gente fez a pós lá, tudo, ninguém fica falando disso, né? Não tem essa contextualização. Mas sempre uma introdução de um trabalho, de uma pesquisa, de uma tese, vem abordando um pouquinho em relação à datação, tá? Então, isso que eu queria falar para vocês. Relembrando também o ano passado, pessoal, todas as matérias, abre aspas, abre parênteses, todas as matérias que a gente tá vendo agora, sempre eu vou resgatar coisa dos anos anteriores, tá? Porque faz ligação e a gente já aproveita e faz uma revisão zona, tá bom? Então, quando a gente fala
de datação, a gente fala de uma metodologia específica para isso. Então, datação de matéria orgânica é uma coisa, a datação lá para rochas é outra metodologia, tá? Então, viu-se que aí existem alguns erros, né? Podem existir alguns erros em relação à datação. Né, a questão também da matéria orgânica, lá, a cartilagem, lembra que foi encontrada no dinossauro, que eu também comentei já com vocês lá nos Estados Unidos, né? Então, como que não degradou? Né? Então, isso daí muda, vamos dizer assim, é um burburinho, né? Então, quer dizer que não é uma área fechada e específica aí em relação a isso, tá? Então, há incógnitas que têm que ser respondidas. Então, quando a gente fala de uma matéria orgânica ainda presente, a gente tem que lembrar que isso tem que ser pensado em relação ao que é o tempo de formação, mas por que até não encontraram até então, né? Então muda-se data. Se a gente for mais além, muda-se data do ponto de vista evolucionista, data da Terra e assim por diante, tá? Então a exigência ela tem que ser maior, tá? Quando a pesquisa é específica. Para o vestibular para vocês, o comportamento do mais apto ainda ele é exigido, tá? Essa questão da teoria base aí de Darwin. Mas ele é muito influenciado aí por outros pesquisadores que vieram antes dele, que é isso que eu quero de vocês, tá? Daí a gente pode responder ali no Eclés mesmo, para mim, tá bom? Quais foram os pesquisadores, o que eles falaram, tá bom? Se eles trabalharam junto, se Darwin tinha algum orientador, alguma coisa assim parecida para as pesquisas dele. Porque quando ele começou, quando ele viajou lá pelo Beagle, né, pelo mundo, lá pelo navio, ele era bem jovem, né? Então, menos de 30 anos, né? Então, ele ficou ali alguns anos viajando, meio dizem que fugido da família, que a família queria colocar ele num mosteiro, uma coisa assim, né? Então, tem muitas, vamos dizer assim, incógnitas aí da biografia dele, né? Mas se eu ficar falando disso, é meio que fofoca, né? Talvez não influencie tanto aí na vida dele de pesquisador. Claro, a gente não pode deixar de ressaltar todo o trabalho dele, né? Que deu pontapé para várias coisas. Porém, né? Eu pessoalmente, né? Sou criacionista, né? E não, vamos dizer assim, qualifico aí o evolucionismo perante a minha visão, né? Então a gente tem que ver aquilo que a gente falou na outra aula também, né? A cosmovisão sobre de cada um, né? A cosmovisão que está sendo perguntado para gente. Então a gente tem que saber especificamente aí o que perguntar, tá bom? Então eu vou deixar para vocês então essa perguntinha, tá? Repetindo, como Darwin foi influenciado, por quem ele foi influenciado, tá? Então não se detenham só estritamente a área da biologia, pode ser de outras áreas também, tá bom? O contexto talvez político, econômico da época, ou a questão do marxismo também, ali se vocês procurarem, vocês vão ver que tem alguma coisinha, tá? Então a gente vai se falando, eu vou deixar o chat aberto também ali no Eclés, ou pode me mandar um e-mail, tá? Qualquer coisa aí pedindo socorro, beleza? Fiquem com Deus, boa semana para vocês, se cuidem, vamos manter aí um canal aberto sobre esse assunto. Mas esse assunto é tranquilinho, né? A gente já viu muita coisa o ano passado e a gente termina essa semana aí todo esse módulo aí, beleza? Fica com Deus, beijo, tchau, tchau.